começa pegando leve. Só para saber quem que é o Felipe, quais que são as expectativas, a ideia de entrar na política, o porquê entrou nisso. Então fala pra gente um pouquinho da sua história aí, quem que é o Felipe Manuel? Jean, Gnaldo, e se é que existe a entidade podcast a primeira coisa que eu queria falar para vocês, isso eu falei pro Jean na primeira vez que a gente conversou pelas redes sociais, é que eu queria dar parabéns para vocês pelo podcast. Obrigado. E existe um motivo muito específico para isso, né? Porque quando eu pensei em sair candidato, assim, isso tem mais de 10, 12 anos aí, mas quando eu realmente decidi, uma coisa que eu senti falta foi de ter notícias da política londrinense. E quando eu comecei a fazer qualquer tipo de coisa em rede social, eu criei um canal chamado No Nosso Londrino, e ali eu comecei a tentar falar eu brincava que era de AT, né, que é da agricultura até trabalho, assim, tentar fazer um vídeo sobre cada um dos temas, óbvio que eu não consegui fazer de todos, mas fiz um trabalho ali que na minha cabeça, pelo menos, foi satisfatório. E fiz isso, mas meio que de uma forma individual. Eu até queria citar aqui um pessoal que participou, que eu dei uma entrevista parecida com essa na última eleição, foram os meninos do Ciclo Político, né, que é um projeto também que começou e meio que parou ali. Eram dois Pedros, não vou lembrar o nome deles agora, mas um abraço para vocês aí. O importante quando os apresentadores têm o mesmo nome que você não erra, né? Exatamente. É o Pedro. É o Pedro e o Pedro, né? Pedro. Um dos Pedros me entrevistou e o outro Pedro era mais a parte executiva ali do negócio, né? Então eles fizeram isso também e depois vieram vocês. E quando eu descobri vocês, cara, eu fiquei fascinado, assim, sabe? Porque falta essa discussão sobre o municipal, né? Eu acho que até que aqui em Londrina é difícil a gente arrumar um jornal que discuta o estadual. A gente acaba se pautando muito pelo que vem do nacional, que é uma discussão também que não... É óbvio que faz sentido pra gente aqui a nível Londrina, mas tem muita coisa nossa aqui que acaba ficando de fora do papo e eu acho que vocês conseguiram calcarizar essa conversa de certa forma, de trazer pessoas, independente do tamanho, se é pré-candidato, se é o diretório do partido, já vi que vocês trouxeram do Verde, do Novo, entre outras coisas. Assistam os episódios que eles têm aqui, tá, gente? Que vale a pena vocês pegarem para ver pontos de vista diferentes, não já fazendo o merchan do podcast de vocês, sem puxa-saquismo, mas é que eu gosto muito. Isso eu falei pro Jean na primeira vez que a gente conversou, então vamos lá. A primeira pergunta foi o porquê, né? O porquê da política. E o porquê da política, para mim, é impossível responder sem ter que falar na minha mãe, né? Minha mãe, ela é formada naquele magistério das antigas, né? Que era feito no colegial, depois formou em pedagogia. E ela trabalhou muito pouco tempo em sala de aula. Pouco tempo que ela trabalhou em sala de aula, não vou saber contar a história por trás disso, mas ela já quase que assumiu uma escola em seguida, que foi a Áurea Alvim, lá no Eucaliptus. Fez um bom trabalho, até teve uma aluna dela que reconheceu esses dias atrás, se não fosse você, não teria aprendido a costurar, não teria feito o curso de Direito depois no futuro, que era uma coisa que eu sempre quis. E eu vi minha mãe assumindo uma escola, depois assumindo o Rotary Club dos Cinco Conjuntos, né, que era o Rotary Club do Londrina Progresso. Ela foi primeira diretora do Centro Cultural, uma das idealizadoras do Centro Cultural, depois supervisora de escola, diretora não voltou a ser, mas eu sempre via minha mãe se envolvendo com questões da comunidade, uma pessoa meio inquieta, assim, sabe, com relação a ver problemas e querer resolver aquilo ali. E com todo respeito ao meu pai, que eu devo a ele, eu vou chegar a falar do meu pai aqui em dado momento, quando chegar a hora correta, mas o meu pai ele não é o cara muito do social, né? Então, na falta do meu pai acompanhar minha mãe, quem ia era eu, né? Então, e mesmo que meu pai fosse, eu ia junto também, porque eu gostava do evento ali, de conversar, de ver, né? A minha mãe falando e tudo mais. Então, acho que a história da política começou aí. A minha mãe teve uma tentativa de sair candidato, saiu candidato na realidade em 2012, fez ali uma votação interessante para a época, uns 800 votos, né? Em 2012 era uma votação muito grande, mas ela se frustrou com o processo eleitoral, de certa forma, né? O processo eleitoral é difícil, eu não preciso contar para vocês ouvem aqui pessoas que chegam, pessoas que saem e estão muito acostumados a conversar com todo mundo que participa disso. E ela acabou não dando continuidade. Acho que foi ali que eu tive um start de falar assim, não, eu vou dar continuidade no que minha mãe começou. E a mudança veio, porque minha mãe sempre disse também, falou assim, campanha política é um negócio caro, não sei o que e tal, aquela coisa, e a mudança veio a partir de quando teve essa ascensão das redes sociais que você consegue transformar uma pessoa
que não é lá tão grande, numa pessoa grande, desde que você tenha um bom conteúdo, um engajamento interessante, que você consiga expor suas ideias. E foi assim que eu fui para a eleição de 2020, fiz lá uma boa votação também. Então, acho que o começo é nesse sentido, mas o motivo, eu acho que ele é mais importante, porque eu não sou uma pessoa que eu aceito muito bem o que está posto. Então, eu já morei em outras cidades no Brasil, fiz faculdade fora, em Franca, já visitei muitos lugares, morei fora do país, e eu tenho muito uma questão assim, por que se algo funciona em outro lugar, ele não pode funcionar aqui? Então, eu tenho como é que eu posso dizer? Essa vontade de enxergar os problemas que Londrina tem, e ao mesmo tempo eu sei que existem lugares que vão ter a possibilidade de resolver esses problemas. Eu acho que é meio que por aí que a gente tem que caminhar na política, sabe? Não é tanto por, eu penso naquilo, eu penso nisso, sou isso, sou aquilo, é meio que pelos exemplos concretos e, enfim, experiências que deram certo que a gente pode acabar mudando. Então, é mais ou menos pelo lado que eu penso. Não sei se eu respondi exatamente, inteiramente sua pergunta. Desculpa o prólogo longo, sempre cansativo, mas é o que eu já gostaria de contar para vocês. Eu vou falar no final de novo, sem problema nenhum.